Olá pessoal, hoje o nosso episódio do Bate-Papo Biostock é com o Dr. Gustavo Barra, farmacologista do Laboratório SEIB Medicina Diagnóstica. O Dr. Gustavo está à frente do controle do combate da pandemia da Covid-19 no Laboratório SEIB. Dr. Gustavo, muito obrigado pela participação. Eu quero adiantar que a sua experiência ela deve ser compartilhada, tanto a experiência pessoal como os desafios do laboratório para vencer e entregar diagnósticos frente à pandemia. Então, assim, sinta-se em casa. Obrigado mais uma vez. E vamos lá, doutor Gustavo, me traz um pouco dos bastidores do laboratório, né? A pandemia começou lá na China, já tem 1 ano e meio para 2 anos. E como foi esse acompanhamento? Como que foi a sensação de chega no Brasil, não chega no Brasil? Como que vai ser? O que temos preparado no momento para isso? E aí, em cima deste contexto, a gente constrói nosso bate-papo. Obrigado mais uma vez. Fique à vontade, a palavra é com o senhor. Perfeito, Bruno. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui conversando contigo. Obrigado também ao pessoal aí da Biostock pelo convite. Bom, falar da pandemia é um desafio pessoal enorme, né? A gente tem aqui o costume no Laboratório SEIB da gente ficar monitorando os novos vírus que aparecem aí na humanidade, né? Então, quando o coronavírus surgiu lá na China pela primeira vez e começou a tomar uma dimensão maior do que o esperado, assim, passou aquele limite em que a gente considera importante, a gente já começou a pensar no ensaio para ele. Coincidentemente, no mesmo dia, o pessoal do Einstein aqui no Brasil identificou um vírus super diferente aí, que foi transmitido de um animal para o ser humano, e a gente também foi atrás de um ensaio para esse vírus. Mas como ele não era transmitido de ser humano para ser humano, como o SARS-CoV-2, então a gente sabia que ele tinha uma chance menor de virar alguma coisa importante, ou seja, de virar um teste diagnóstico que vai para a rotina, né? Então a gente faz esse monitoramento do que está acontecendo aí da ciência, tanto literatura leiga quanto literatura científica de vírus que estão aparecendo aí no momento. E aí a gente já pensa em ensaio para isso. Então, o vírus, a pandemia foi declarada logo no início do ano, né? Logo no início de 2020, em janeiro, início de janeiro, dia 17 de janeiro, se eu não me engano, os nossos reagentes para o SARS-CoV-2, para validação do SARS-CoV-2, já estavam chegando aqui no laboratório. Então, nós fomos um dos primeiros laboratórios no Brasil particular a começar a oferecer o teste, né? Um dos primeiros mesmo. Pelo fato da a gente se antecipar em relação a isso, a gente fazer esse tipo de monitoramento, né? E aí começou o processo de validação. A gente não sabia se ia chegar o vírus, era só uma suspeita, né? Mas a coisa já estava encaminhada. Quando começou o vírus chegar na Itália, começar a espalhar para a Europa, a gente percebeu que a coisa podia realmente chegar aqui, e aí partiu para a validação propriamente dita. É impressionante que a gente teve ajuda, a coisa já estava se tornando grave, né? E a gente teve um engajamento aqui no laboratório muito grande, né, no desenvolvimento do ensaio. Tanto nos voluntários para a nossa validação, a gente recrutou aqui dentro da empresa, 60 voluntários saudáveis que doaram sua amostra de suave nasal. O vírus não tinha chegado aí, então sabidamente era todo mundo negativo. E a gente ia avaliar a especificidade do teste com essas amostras, dos nossos ensaios que a gente tinha encomendado, os primes, a gente desenvolveu desde o zero, baseado nos ensaios que o CDC e o Charité tinham reportado, né? E aí a gente mandou sintetizar, juntamente com os primes, os reagentes e tudo mais, uma porção sintética. O alvo genético desses primes, desses reagentes, a gente mandou fazer sintético. Então a gente usou um segmento do vírus sintético para validar um ensaio aqui na época. O vírus não tinha chegado ainda. Então a gente teve um engajamento muito grande, tanto dos colaboradores a serem voluntários, doando uma amostra para isso,
e também da nossa alta direção. A alta direção nos deu autonomia para usar o equipamento do setor de biologia molecular, decidir em que tipo de equipamento usar para fazer essa validação, e a gente aproveitou, mesmo ainda não imaginando que ia ser uma demanda enorme, a gente já aproveitou a estrutura, eu chamo de estrutura pandêmica, porque esses equipamentos chegaram aqui dentro do laboratório por causa de outras epidemias que a gente teve no passado. É super interessante. Essas epidemias estão todas conectadas e avança muito, é um grande avanço para o laboratório. A gente desenvolveu o teste para elas. Então, desde o H1N1, em 2009, até chikungunya e zika, em 2015, 2016, e agora a Covid-19, está tudo conectado. O laboratório avança muito em relação a equipamento e estrutura para isso, né? Então, a gente usou nossa estrutura pandêmica de automação, de grande capacidade diagnóstica, para já validar o ensaio ali um dos nossos melhores equipamentos. E isso foi uma autonomia que a alta direção nos deu, e foi essencial, porque se a gente não tivesse validado um equipamento automatizado, a gente não tinha uma grande capacidade de diagnóstica logo no começo. E a gente começou com 4.000 testes. A gente tinha um estoque, a gente não sabe se o vírus vai chegar, são 4.000 testes, e não duraram 2 semanas. Então, a gente acertou aí em que equipamento validar o teste. Estavam teoricamente preparados, né? Tipo, tinha todo o teste estava validado, estava esperando sim a chegada. Talvez o número de exames a serem realizados, talvez isso foi uma surpresa, porque esses 4.000, pelo que o senhor falou, 2 dias. E aí, continuando então nesses bastidores, aí como que foi correr atrás de insumo, com o diagnóstico, o pedido médico chegando e assim, e agora esperar chegar material de fornecedor, precisou alinhar novos fornecedores, ver outras opções no mercado, porque até onde eu sei, os insumos também faltaram, né? Tipo, não só para o Sabin, mas para o Brasil. O mundo ficou sem alguns reagentes, sem os plásticos que a gente usa no dia a dia na bancada de laboratório. Então, assim, estava preparado até a página 2. E depois como que foi, então, a 3, a 4, vamos lá. Pois é, Bruno, por incrível que pareça, faltou tudo estava escasso aí no mercado. Deixa eu voltar na história, vamos chegar lá. Vamos voltar na história de que essas pandemias estão conectadas. 2009, com H1N1, foi quando implementou, chegou o tempo real aqui no laboratório. Então, a pandemia trouxe os equipamentos de PCR em tempo real. E aí a experiência de trabalhar com vírus respiratório veio dali. Então, agora, em 2020, a gente replicou a experiência que a gente tinha adquirido em 2019 no manuseio de amostra, no EPI, questão de EPI, foi tudo replicado. Então, a gente já tinha experiência em relação a isso que veio da pandemia passada. Em Zika, na Zika 2016, a gente automatizou os ensaios. Quando o equipamento de automação, aquele que eu falei para você, que a gente validou o teste, chegou aqui no laboratório, a epidemia acabou. Então, a gente tinha um equipamento enorme aqui e não tinha mais pandemia. Então, a gente foi validando outros ensaios nesse equipamento, né, migrando tudo para lá. A mesma coisa aconteceu em 2019, os ensaios foram todos migrados para o PCR em tempo real. Então, a gente tinha uma estrutura preparada para a pandemia aqui dentro, já que vieram das outras. Então, uma experiência prévia grande. E também a experiência, a gente começou alguma coisa em relação à falta de reagente. Na epidemia de Zika, a gente tinha 2 ensaios independentes, com reagentes diferentes, para conseguir suprir essa alta demanda, né? Não sofrer com a alta demanda. E agora, na pandemia do Covid, a gente começou a validação com 6 testes. A gente tinha 6 ensaios independentes. 2 protocolos, 6 ensaios. O protocolo do CDC com 3 ensaios, o protocolo do Charité com mais 3 ensaios. Então, a gente tinha esses 6 aqui dentro do laboratório, estocados. A gente escolheu o melhor deles para seguir,
os dois melhores, tinha 2 alvos o teste no início. E aí no começo, como eu disse, o teste, os 4.000 testes acabaram em 2 semanas, e nenhum resultado positivo. Então houve uma corrida muito grande e desnecessária pelo ensaio. Então o vírus não tinha chegado no Brasil, e às vezes a falta de preparo de quem solicitou esses exames, ou às vezes quem buscou um exame particular, né? Quem buscou esse exame, não solicitou, quem buscou esse exame, consumiu grande parte do que a gente tinha, de forma não muito, como é que eu posso dizer? De forma desnecessária. Às vezes a pessoa não estava com sintoma e consumiu o reagente. Bom, e aí depois o vírus chegou, a gente detectou o primeiro caso aqui no Distrito Federal, a gente levou para o LACEN para confirmar o nosso diagnóstico, a gente foi certificado pelo LACEN, de que a gente tinha capacidade de detectar o vírus, nosso teste era bom, a gente publicou a nossa validação. Depois eu posso pôr até aqui na tela o artigo que a gente publicou. A gente entende que diante de uma pandemia, a missão aqui do laboratório é promover a saúde, né? A gente promovendo informação, a gente também promove a saúde, no caso de uma pandemia, né? Uau. Então a gente declarou, até para expor o que a gente fez, como que era o nosso teste, ser bem transparente do que estava sendo feito, a gente publicou tudo. Foi rápido essa publicação, a gente aproveitou dos pré-prints, né? Aí os pré-prints foram uma grande vantagem que essa pandemia trouxe, foi a visibilidade dos pré-prints, né? E aí depois uma revista pegou e aceitou a publicação, e agora já está revisado por pares. Mas então tudo transparente, tudo certinho, aquele ensaio perfeito, e de repente começou a faltar o tubo que a gente validou. De repente começou a faltar o SWAB que a gente validou. De repente começou a faltar os primers que a gente validou. E aí, nisso a rotina crescendo, né? Nunca se fez tanta PCR no mundo, que nem o ano passado, nesse ano, nunca se fez. E aí a gente tinha uma organização aqui dentro, né? Primeiro, nos primeiros meses, de fevereiro até maio, início de maio, meio de maio, foi a equipe de pesquisa do laboratório que tocou o exame. Aí depois, quando a demanda cresceu muito, a gente falou, não, a gente precisa de ajuda. Veio o pessoal do Biomol, veio o pessoal dos outros setores, e aí a gente passou o teste para eles. E começou a faltar coisa, e a gente tinha a seguinte divisão aqui dentro. Parte da equipe ficava tocando o exame, e parte da equipe ficava validando os novos insumos, os insumos alternativos para não deixar o teste morrer. O que a gente tinha? Um vírus novo, tudo desconhecido, muito medo, né, das pessoas, e o que a gente tinha contra ele? A gente tinha o diagnóstico e o isolamento social. A única coisa que a gente tinha. Vacina veio no segundo semestre, né? Então, a única ferramenta que a gente tinha, além do isolamento social, a gente não podia deixar essa ferramenta morrer de forma alguma. Então, a gente fez de tudo aqui dentro para não deixar o ensaio parar e manter a mesma qualidade inicial. Então, foram 2 trabalhos que a gente publicou. O primeiro foi a validação, e o segundo foram os ajustes dessa validação para a gente conseguir superar essa falta de reagentes, mas sem perder a qualidade. Está tudo publicado. Eu posso até compartilhar. Posso compartilhar minha tela? Eu acho que vai interferir na configuração daqui. Você deixa o link para mim, eu coloco na publicação e coloco o link depois na edição para a pessoa clicar no YouTube lá quando estiver assistindo. Combinado. Então, começou a faltar coisa. SWAB, por exemplo, o SWAB de Rayon, que é o recomendado para pesquisa de vírus respiratório, ele já no começo foi difícil comprar. Então a gente pegou e já validou o de algodão também. Então está validado, o teste funcionava no algodão. Agora existia uma recomendação que depois eu não encontrei referência na literatura, mas uma recomendação principalmente
dos órgãos públicos de que o swab de algodão não interferia na PCR, mas eu não encontrei na literatura base para isso, e também e funcionava muito bem aqui dentro. Então a gente começou a usar o próprio swab de algodão, foi validado tudo certinho, perfeito, está lá na nossa publicação, a validação. Então às vezes acontece isso, às vezes tem alguma informação passada de forma sem base científica, e aí isso acaba atrapalhando o dia a dia das pessoas. Então, daí a necessidade da gente sempre se basear em artigos, sempre se basear na literatura científica, tudo que está publicado, revisado por pares, para seguir e reproduzir o ensaio aqui dentro. E daí eu vou aproveitar esse momento nosso aqui para chamar um pouquinho a atenção de que quanto mais ciência a gente pôr na vida, ciência boa, de qualidade, a gente consegue ser sustentável e consegue chegar nos objetivos que a gente precisa. Ainda nesse, né, completando, né, falou que a informação promove saúde, né, e assim, se todo mundo só tinha o isolamento e o diagnóstico como ferramenta para combater, a informação era um ingrediente a mais para ajudar e para combater a informação infundada, né? Porque a ciência ela foi indireta. A gente sabe que ela foi questionada porque a gente está na bancada da ciência, somos cientistas e tudo mais. Agora, a população não sabe que a ciência foi questionada, mas ela promoveu muita desinformação inconscientemente, né? Talvez de origem consciente, ainda isso é questionável, não iremos entrar neste mérito, porém a informação ela circulou de uma forma muito infundada, né? Assim, então faz mais do que sentido fazer essa comunicação. Acho que não é? Então, a gente tem que, quando a gente pega um artigo, né, a gente olha, entende, vê, lê, mas aí depois a gente começa a se questionar. Será que isso é reprodutível? Será que isso é verdade? Será que não é? Então, isso é boas práticas aí de como aplicar a ciência, né? Exato. E sem dúvida, a gente teve muita desinformação durante a pandemia. E então, assim, a gente não queria deixar o teste morrer, Bruno. Não podia deixar o teste, era a única coisa que a gente tinha aqui para conseguir identificar os positivos e isolar eles. Então, e a gente tinha que ser rápido. A gente foi um momento bem difícil, foi quando a gente percebeu que até os fabricantes dos nossos reagentes, eles estavam sofrendo. Não todo mundo sofreu, a gente que ofereceu o teste, quanto os fornecedores, nossos fornecedores. O nosso fornecedor de óleo, de primer, né, super confiável, chegou um lote aqui pra gente. Sabe aquele momento assim que o seu teste está acabando e aí chega o reagente e você respira, dá um suspiro assim, ainda bem, chegou, vamos continuar. Só que esse reagente que chegou não estava bom, ele estava contaminado. Então, o próprio nosso fabricante de super confiança, a gente mostrou aqui dentro, tem publicação em revista dizendo que os óleos estavam sendo produzidos e dando resultado falso positivo. Aí foi um banho de água fria. E aí, lógico, isso não foi para produção, né? A gente testa tudo antes de continuar. E aí foi aquela questão da gente ter 6 ensaios aqui no laboratório, foi o que nos deu um tempo a mais aí, que salvou. Então a gente tirou o Messi, que era o nosso melhor ensaio, né? E botou o Cristiano Ronaldo. Então, assim, pro pessoal ficar entender que a gente estava com 2 testes bons aqui e foi uma substituição bem boa, sim, e que permitiu a gente não parar de oferecer o ensaio. E aí começou a faltar reagente de extração, aí surgiu a PCR direta, não que surgiu, né, a gente já tinha, olha só, Bruno, o fato da gente ter feito pesquisa aqui dentro, ter uma equipe de pesquisa foi bom para essa situação. A gente já fazia PCR direta, teve aluno de mestrado aqui dentro do laboratório que fez PCR direta sem extração, então a gente já estava familiarizado com isso, já era
não era uma coisa de outro mundo. Aí, quando a gente passou a usar a PCR direta aqui dentro, sem estação, para não parar de oferecer o ensaio, foi uma coisa natural. Uma coisa natural, assim, não foi nada de outro mundo, né? E aí os fabricantes puderam se adequar à demanda, né? Foi difícil para todo mundo, inclusive para eles se adequaram. Aí maio, junho, maio não, mas julho, agosto para frente, a gente percebeu um retorno aí da entrega de reagentes para a execução do teste, né? E entrando nesse mérito, bom, boa parte dos reagentes, os testes comerciais aprovados pela Anvisa para a execução do SARS-CoV-2, de repente faltaram, né? A demanda estava deslocada, o fornecimento desses kits estavam deslocados todos para os países produtores desses kits, né? Então, os governos nacionais falam para as empresas, esse teste tem que ficar aqui, não pode ir para outro país, a gente está precisando. E aí levanta a questão que a gente precisa ter produtores de reagentes de biologia molecular aqui dentro do Brasil, para a gente não ficar à mercê só de importação, e de outros países, de empresas multinacionais, né? Eu acho que agora ficou claro, né, que a gente está na era dos ácidos nucleicos. Nunca foi feito tanto PCR no mundo. A gente tem vacina de RNA aí. A gente tem sequenciamento sendo importante para a descoberta de variantes, monitoramento de variantes. Então, é uma questão de segurança nacional. A gente ter sequenciamento, detecção, produção de ácido nucleico dentro do nosso país. Porque senão a gente fica à mercê de multinacionais, né? Permitir com que talvez elas entrem também no mercado, né? Perfeito. Não é só a produção nacional, mas permitir que as empresas entrem para cá e produzam aqui, né? Enfim. Isso, também, com certeza. Está acontecendo, assim, mas não é que a gente não tenha, né? Tem, mas é muito incipiente, né? Produção de enzima, produção de prime tem, mas é muito pequeno e não aguenta uma pandemia. Doutor Gustavo, insere aí pessoas nessa trajetória, né? Porque o recurso humano, por mais que eu sei, é de qualidade, traz isso aí. Foi suficiente, precisou de mais e outra, o ser humano cansa, né? Nós não somos máquinas plugadas na tomada. E aí, como que foi administrar o desempenho no sentido, o trabalho, né? Assim, do recurso aí do laboratório, todas as exigências, né? Trabalhar mais do que o período normal, é necessário, enfim, como que foi aí esse ajuste de turma? Coloca pessoas aí, porque eu acho que é legal. Não, sem dúvida, olha só. Sem os equipamentos que a gente tem aqui, os outros laboratórios grandes têm. Então, qual é a grande diferença? Nossa, eu considero o SEIB um laboratório de qualidade. Qual é a grande diferença? São as pessoas. Né? Então, começar do início ali, do núcleo mesmo de pesquisa, e depois a gente vai expandindo para os outros. Quando foi chegando mais gente para nos ajudar. Bom, no início eram só nós três, a equipe de pesquisa do laboratório, executando o teste. Eu tenho aqui que fazer em público um agradecimento ao Pedro e a Tiziane, que trabalham comigo, né, no momento que a gente era pesquisa. Sem essas duas pessoas, eu não teria conseguido, o laboratório não teria conseguido ter tão rapidamente um teste para o SARS-CoV-2. A gente ficava, era praticamente 18, 20 horas por dia juntos aqui, e a gente estava muito conectado, o tempo que a gente passou muito e as dificuldades que a gente passou, eu acho que isso é compartilhado por toda a equipe de saúde que tratou o Covid, que viveu a pandemia, né? Eu adquiri uma admiração e um respeito por essas duas pessoas que é pro resto da vida. Eu até me emociono quando eu falo. Mas a gente ficou até maio, aí muita demanda do exame, muita demanda
pelo teste, e aí, nesse momento, executando o teste, a maioria era só a gente mesmo, mas a gente tinha um suporte por trás do laboratório. Tinha gente que cuidava da coleta, gente que cuidava do estoque, dos reagentes, então a gente sempre teve um engajamento muito grande de outras pessoas, de outros setores, né? Mas, a partir do momento que a gente cansou, eu falei com a direção, olha, a gente não aguenta mais, a gente está cansado, a gente precisa de ajuda. Aí vieram o pessoal dos outros setores tocar o exame, né? Gente que não trabalhava com biomol foi treinado. Então, assim, foi um engajamento muito bonito, sabe? Muito bonito do laboratório para executar o teste. E isso tudo é gestão de pessoas, né? Então eu queria parabenizar aqui os gestores, nossos gerentes, diretores, que conseguiram organizar de tal forma em que o teste não parou, em momento nenhum, não parou. E são 100 mil PCRs por mês, 200 mil PCRs por mês, isso de 96 em 96. Então, assim, era uma coisa absurda. As pessoas cansavam, era uma coisa absurda. Eu imagino. E essa organização é mérito da gestão de pessoas aqui do laboratório, viu? Dos gerentes, dos nossos diretores. Isso não seria possível sem o auxílio deles e a gestão deles. Então é isso, todo mundo, muita gente de outros setores puderam experimentar um pouquinho da biologia molecular, hoje está, da PCR, né? Hoje está bem difundido aí. Eu falo que até a minha avó sabe o que é PCR, coisa que eu nunca imaginaria que ela soubesse. E variantes aí também, tá? Então, todo mundo fala de variante, todo mundo fala de vacina de RNA, a gente está na era do ácido nucleico, sem dúvida. Sim, e variante eu acho que é um tópico até interessante da gente conversar aqui, porque elas estão surgindo, né? E com isso muda. Daí é uma pergunta mais assim, de leigo, mas é o quanto que uma variante pode, de fato, impactar num exame que já está na rotina, na sua especificidade, óbvio, né? Existe esse monitoramento, acredito, né, dos pontos aí que pode sofrer uma mutação mais dramática para os processos laboratoriais. Então, assim, vamos entrar um pouquinho nesse tópico de variantes, que eu acho que é relevante. Não, assim, sem dúvida. Houve uma variante que na região S do vírus, né, do spike ali do vírus, e que atrapalhou um ensaio específico. E foi uma infelicidade enorme, porque isso tende a não acontecer com outros ensaios desenhados para outros locais. A região de spike ali é uma da região mais variável do vírus, que a gente percebeu depois. A princípio seria super conservada, né? Que é a que o vírus usa para entrar dentro da célula. Mas se mostrou, com o tamanho da pandemia, ela se mostrou hipervariável, no sentido de fazer uma seleção natural e conferir vantagem para o vírus. Então, uma das regiões mais... então, essa região foi mutando e conferindo vantagem, e aí a seleção natural atuou, né? A gente teve aí um aumento exponencial desses vírus mutantes. E tinha um ensaio desenhado para ali, e esse ensaio foi atrapalhado. Quando a gente olha a sequência do vírus, outra coisa, nunca produziu tanta sequência de SARS-CoV-2 de outro organismo no mundo, tá todo mundo produzindo isso. Eu nem sei em que número que a gente está hoje, eu sei que é até difícil fazer análise no tanto de sequência que tem, mas a gente vê os outros ensaios foram desenhados para regiões mais estáveis, então é bem difícil, até o momento que eu estava acompanhando, outro ensaio não tinha sido atrapalhado por essas variantes, a não ser aquele desenvolvido especificamente para a região S. Então eu acho que é uma coisa que a gente tem que se preocupar, sim, mas não é muito frequente, E aí houve a recomendação de se passar a usar 2 ensaios por teste, né? Então eu acho que isso resolve. Se você tem 2 ensaios para o mesmo vírus e
em locais diferentes, é muito difícil os dois estarem mutados simultaneamente e atrapalhar o ensaio. Então, assim, já era uma situação rara. Então, se você tem... E isso acontecer 2 vezes, é mais difícil ainda. Então, eu acho que as variantes, os testes atuais estão tão robustos em relação a suportar essas variantes, sim. Uhum. Certo. Doutor Gustavo, passou aqui pelo nosso bate-papo do estoque um pós-graduando da UFG, que ele participou da produção da RT LAMP da universidade, né? E ele trouxe aí uma aflição pessoal, e aí é o que eu quero compartilhar, que assim, no início tínhamos muito medo de trabalhar com o vírus, né? Porque as notícias não eram das melhores e, assim, óbvio, um laboratório de universidade que não trabalha com vírus não tem estrutura de um laboratório privado que está acostumado a trabalhar com vírus, né? Então, o medo dele fazia muito sentido, né? E aí, a ponte que eu quero fazer é o seguinte: no início, esse medo de estrutura, ele talvez não passasse por vocês. Mas quais eram, na época, os medos de fato? E o que, ou do que, vocês precisaram abrir mão do lado pessoal, de família, de tempo e de descanso, esse contexto só para a gente amarrar o quão foi doloroso, entre aspas, para o ser humano estar na frente de uma pandemia, né? Principalmente à frente da solução ou de uma das tentativas de solução para o problema, né? Entendi. Bom, o começo, o desconhecido é muito ruim, né? Dá muito medo o desconhecido, sim. E embora a gente tenha estrutura, a gente tinha medo de trabalhar com o vírus, né? A gente não sabia até quando ele era... a gente não sabia se ia pegar e se ia ter alguma forma grave da doença, né? Uhum. Então, a gente teve todo esse cuidado, sim. A gente teve medo no começo, sim. E embora a gente tenha a estrutura, né? O que a gente trouxe a experiência do H1N1 de 2009. Então, no começo, nós éramos 3, e só eu que mexia com as amostras, não deixava o restante do pessoal trabalhar com as amostras, não. Eles recebiam as amostras já todas limpas, a gente limpava todo o tubo por fora, antes de chegar para eles, limpava com álcool 70, para justamente tentar evitar a contaminação aqui dentro. Uma barreira a mais. Uma barreira a mais. No começo, a gente validou num tubo que já inativava o vírus. Então, assim, antes mesmo, na validação, a gente já planejou como é que a gente ia fazer para esse vírus chegar aqui não infeccioso. Então, a gente usou um vírus que inativava, um tubo que inativava o vírus. Depois, esse tubo acabou, né? Então, a gente teve que ir para o tubo de salina que foi utilizado até hoje. Uhum. Hoje em dia, a gente sabe, né, que a transmissão, talvez o laboratório seja um dos locais mais seguros. A transmissão por superfície, manipulação de amostra, tem publicação já dizendo que não ocorre, né, é muito difícil, né, não ocorre, é muito forte dizer isso, mas é improvável. A transmissão é maior de pessoa para pessoa, né? Uhum. Mas no começo a gente tinha medo, sim, a gente tomava todas as precauções, EPI, jaleco exclusivo, tubo chegava para os meus colaboradores só limpos, então houve sim esse medo, né? E a gente trabalhando com isso, né? Talvez sejam nós 3 aqui da pesquisa os 3 primeiros a trabalhar com isso aqui no Distrito Federal. O pessoal do LACEN também estava trabalhando simultaneamente. Mas o problema é levar para casa, né? Imagina você levar para casa, levar para sua família esse vírus, alguma coisa laboral, você levar para casa. Então, sim, eu tenho 3 filhos, o meu mais novo nasceu 1 mês antes da pandemia. Então, ele não viajou de avião, não sabe o que é praia. Então, assim, várias coisas foram
foram canceladas. Foram tiradas, foram canceladas. E o Homo sapiens, né? Uma espécie super, como é que fala? Super social, né? Que precisa disso. E de repente ser tirado dele de forma abrupta por algo que nem é vivo, né? Então foi bem difícil, né? Para todo mundo, né? O que eu tô falando aqui, todo mundo compartilhou. Com certeza. Mas foi bem difícil, sim. E é isso, levar para casa, levar para a família, para os entes queridos, era um medo, sim. E aí foi passando o tempo, isso não foi acontecendo. E não peguei dentro do laboratório, eu peguei quando eu viajei. Então, o laboratório é seguro. O laboratório é seguro. Tá certo. Gustavo, nós estamos caminhando já para um desfecho aí do nosso bate-papo. Poderíamos ficar aqui muito mais tempo falando, né? Mas o senhor que esteve, né, imerso na situação, viveu intensamente todo esse processo de quando começou lá na China até hoje, tem algum detalhe aí que realmente vale a pena ser compartilhado? Alguma experiência pessoal em cima de tudo isso que, tipo, olha, o senhor vai levar para si, né? Olha, na pandemia, quando o vovô atuou na pandemia, aconteceu assim, assim, assado. Não tinha contando isso mais lá na frente, né? Dá um spoiler aí de 2050 para nós. Não, sem dúvida, Bruno, a gente não sai de uma pandemia ilesa, a gente não sai sem ganhar maturidade, sem ganhar experiência e conhecimento. Eu disse para vocês no começo, né, 2009, 2016, a gente vai aprendendo. A próxima pandemia vai ser mais tranquila em relação ao diagnóstico, né? Eu digo, em relação ao trabalho que a gente faz. A gente tem só que registrar o que foi feito, o que aconteceu, para não esquecer, né? Por isso eu faço questão de publicar os métodos, publicar o que a gente fez e tudo mais, para não esquecer disso, né? Que a memória é curta, né? O ser humano grava o que quer, né? O nosso cérebro grava o que quer. Mas, sem dúvida, o backup de equipamento, backup de reagente, o que fazer, procurar logo uma vacina. Sem dúvida, isso aí foram aprendizados para a gente respeitar distanciamento social, uso de máscara, tudo isso que a ciência diz, né? Eu acho que se a gente tiver a ciência por trás, a gente consegue decidir melhor e agir melhor, né? Então, o aprendizado é esse. A gente tem que registrar para não esquecer. E foi a gente cresce muito na pandemia, né? E eu tenho como propósito ajudar pessoas por meio de testes diagnósticos moleculares. Então, a pandemia, eu estava super satisfeito em poder ter contribuído com a saúde das pessoas, da população de Brasília e do Brasil com o teste molecular. Esse é um propósito pessoal. Então, para mim, foi muito gratificante. Eu estava pensando outro dia, você faria tudo de novo? Você participava de novo e melhor, né? Porque a gente já passou por toda essa experiência aí. Então, é isso, Bruno. É isso. O conhecimento que ficou, o que fazer diante de uma situação dessa e bola para frente agora. E já disse para você, a gente está na era dos ácidos nucleicos, a gente tem que expandir no Brasil detecção, quantificação, sequenciamento, produção de ácido nucleico, é um caminho sem volta. A gente tem que sequenciar nossas espécies e ter produtos biotecnológicos. Eu acho que isso aí é muito importante para o país. Maravilha, maravilha. Doutor Gustavo, então, muito obrigado por esse compartilhamento pessoal, profissional, tá? Quando eu escuto falar dos desafios e as pessoas que realmente abraçam a causa, fazem pelo próximo, independente de ser uma atividade profissional ou não, estar vinculado a uma instituição, não é todo mundo que faz com capricho, que faz com amor,
que entrega algo com valor, sabe? É gostoso de ouvir. Então, assim, parabéns pelo trabalho, parabéns pela equipe que o senhor faz a gestão. E mais uma vez, acho que foi uma experiência assim, muito boa a ser compartilhada. Eu espero que muitas pessoas assistam esse vídeo. E é isso. Obrigado mais uma vez. Disponha, Bruno. Disponha, viu? A gente está aqui. Foi um prazer falar contigo. Obrigado aí pelo espaço. Agradeço em nome da equipe do Laboratório SEIB também. Eu gosto de esse conhecimento, tem que ser compartilhado sim, não pode ficar com a gente, e foi um espaço importante aqui para dizer isso. Obrigado mesmo, prazer falar contigo. Que bom, maravilha. Pessoal, esse foi mais um episódio do Bate-Papo Biostock. Falei com Gustavo Barra, coordenador do setor de genômica do Laboratório SEIB em Medicina Diagnóstica. Eu sou Bruno Gamba, Head de Negócios da Biostock.